Graça e paz. Estamos aqui para a nossa quarta aula da preparação para o batismo e hoje o nosso tema é o que preciso para ser batizado. Para ser batizado, segundo os ensinamentos bíblicos, você precisa de alguns passos fundamentais que envolvam fé, arrependimento e compromisso com Cristo. Então, aqui está o primeiro ponto. O que você precisa ser para precisa o que você precisa para ser batizado? Primeiro ponto, crer em Jesus Cristo. A fé é o primeiro requisito para o batismo. Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado. Então, primeiro nós temos que conhecer Jesus, crer, e para que nós possamos ser batizados. Atos 8, 36, 37, Felipe diz ao eunuco: se crês de todo o coração, é lícito. Você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para te salvar. O segundo ponto é muito importante também: arrependimento dos pecados. O batismo é um símbolo de mudança de vida. É quando nós declaramos publicamente a nossa fé. E em Atos 2, 38, diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Nós temos que ter convicção que nós somos pecadores, que nós precisamos do perdão de Jesus, né? E declarar o nosso arrependimento. Porque quando conhecemos Jesus, o Espírito Santo mesmo já nos traz até o coração aquilo que nós fazemos de errado, ele clareia a nossa mente, nós vemos os nossos erros, então é possível a gente se arrepender e sermos uma nova criatura, uma mudança de vida, né? Que é isso que o batismo traz para nós, uma mudança de vida. Em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O arrependimento significa reconhecer seus erros e desejar viver segundo os princípios de Deus. O terceiro ponto é desejo de seguir a Cristo. O batismo é um compromisso público de viver como discípulo de Jesus. Como eu disse já, o batismo é uma declaração pública de fé. Quando você diz ao mundo e a todos que estão ali testemunhando que você reconhece que é um homem pecador, que precisa do amor de Cristo, que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que morreu por você. Então, quando você reconhece esses pontos, né, que você já crê em Deus, você está declarando ao mundo que você está deixando de viver aquele velho homem para uma nova vida com Cristo. Então, está seguindo a Jesus agora, a partir de agora, desse momento, você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Mateus 28, 19 a 20, Jesus manda fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ele ordenou. Então, não é apenas reconhecer, nós temos que ter uma mudança de vida, nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Você precisa estar disposto a aprender, crescer e viver em comunhão com Deus e com a igreja. E quando nós deparamos com essas verdades bíblicas na nossa vida, nós precisamos ser orientados, como vocês estão sendo, através de um pastor, de uma igreja. Então, vocês estão sendo orientados aqui. E é muito importante isso, porque o batismo é um ato que nós temos que fazer com consciência, né? Não é apenas uma emoção do momento, ou fazer por causa de alguns outros motivos, não. É uma consciência que nós temos, que nós estamos declarando a nossa fé publicamente em Jesus, né? E reconhecermos e aprendermos sobre essas verdades, né? Por isso é muito importante, quando nós estamos aqui aprendendo, você abrir a sua Bíblia, pegar o roteiro das aulas, ler os textos bíblicos, né? Os trechos bíblicos que nós citamos aqui. E se você tiver dúvidas, nos procure para perguntar, para conversarmos, nós vamos esclarecer os pontos e eu creio que você vai fazer algo assim, muito consciente, né? Vai chegar ao batismo sabendo realmente o que você está fazendo e que o que você está fazendo é um mandamento divino,
que você está procedendo segundo a palavra de Deus. É preciso ter idade e maturidade suficiente para entender. Nós já falamos na outra aula, né, que por isso que nós não batizamos as crianças, porque é, o batismo é uma decisão pessoal e ele é feito quando a pessoa tem consciência, né? Então, uma criança não tem capacidade de decidir sobre isso quando ela é bebê, apenas quando você é uma pessoa madura, quando já tem uma certa consciência de vida, que você aprende o que diz na palavra e você pode decidir, então, quero ou não quero chegar ao batismo, né? Na maioria das tradições cristãs, o batismo é feito quando a pessoa tem consciência do que está fazendo. Por isso, os bebês geralmente não são batizados nas igrejas que seguem o modelo bíblico, certo? Então, como nós já dissemos, né, nós apresentamos os bebês na nossa igreja, né? Então, assim como Jesus foi apresentado quando ele tinha dias de idade, as crianças também são apresentadas, né? Mas e também há 3 formas de batismo. Nós vemos lá na Bíblia, em Mateus 3,16, que Jesus subiu das águas. Então, a primeira forma de batismo e a mais utilizada é a imersão, é onde a gente fica totalmente imerso na água. E Jesus, ele nos dá essa ideia quando ele sobe das águas, né? Lá em Mateus 3,16 diz que Jesus sobe das águas, então ele imergiu, né? E outra forma de batismo também é por aspersão, quando asperge umas gotinhas de água na sua cabeça. Por que esse tipo de batismo é aceito? Porque muitas vezes há lugares onde não há como batizar, não tem rio, não tem piscina, então ali a água está só simbolizada por aquelas gotinhas que caem na cabeça, né? E o mais importante do batismo não é a água, não é a forma, mas sim a decisão que você toma, é a declaração que você está fazendo, é o seu arrependimento, é a sua fé. Isso é o mais importante no batismo. E temos o outro terceiro modo de batismo que também nós reconhecemos, né, desde que haja necessidade, que é o batismo por derramamento ou efusão, que é onde você vem assim e derrama água sobre a pessoa, né? Então há muitos lugares que não há como fazer um batismo por imersão, então esses 3 tipos são aceitos, e como eu já falei, não é a quantidade de água, nem o lugar, se é mar, se é rio, se é piscina, se é tanque batismal, isso não faz a menor diferença. O que faz diferença mesmo é como você está chegando ao batismo. Consciente, convicto dos seus pecados, convicto que vai ter uma mudança de vida, que você crê em Jesus, que Ele é o teu Salvador, que Ele morreu na cruz no teu lugar, que Ele é o Filho de Deus. Então, essas são as verdades bíblicas que você tem que ter maturidade e consciência para saber e acreditar, né? Ter fé, que é o primeiro ponto. Então, essas são os requisitos básicos para você se batizar, né? Fica aqui mais uma vez a minha recomendação para que você leia a palavra, que se você tiver alguma dúvida, venha conversar conosco, venha nos perguntar, nós teremos imenso prazer em tirar as suas dúvidas, tá? E que você seja muito abençoado, que essa decisão seja uma decisão consciente, que você consiga, nessas aulas, entender a verdadeira importância do batismo na vida cristã. E até a próxima aula, se Deus quiser.